Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Olá, boa tarde, eu sou Elaine Oliveira, que bom estar na sua companhia nesta quarta-feira, dia 8 de novembro, o Dia Mundial do Urbanismo. Te desejo uma excelente tarde e muito obrigada pela sua sintonia e companhia. Começa agora o 30 Minutos, com muitas informações e serviços para você. Lembrando que você está na Universitária 95.9. Acompanhe a nossa programação no Spotify, Instagram e no YouTube, @30 Minutos de Notícias. Anota também o nosso WhatsApp, 95 931 18 80 39. Aqui você ouve as notícias em português e espanhol. Confira os destaques da edição desta quarta-feira. O Instituto Federal de Roraima, IFRR, e o Laboratório de Pesquisas Legal promovem seminários sobre pesquisas geopolíticas em Roraima. Você está precisando de dinheiro e acredita na sorte? Que tal fazer uma fezinha na Mega Sena que está acumulada? Edital destina 3 milhões de reais para financiar 20 projetos de entidades que apoiam as pessoas em vulnerabilidade racial. O governo pagará R$ 2.640 a pescadores do norte afetados pela seca. O que acontece se você faltou ao primeiro dia do Enem? Você ouve essas e outras notícias ainda hoje aqui no 30 Minutos de Notícias. Continue na FM 95.9 e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Eu já estou de volta, obrigada por sua maravilhosa companhia na tarde dessa quarta-feira. O Instituto Federal de Roraima e o Laboratório de Pesquisas Legal promovem seminários sobre pesquisa geopolítica em Roraima. O evento acontece no dia 16 de novembro, a partir das 7 horas da noite, no auditório do campus Boa Vista, Zona Oeste do IFRR, com transmissões ao vivo. Durante o evento, os pesquisadores do Legal Roraima vão apresentar as pesquisas sobre o Poder Legislativo em Boa Vista. O seminário é aberto à comunidade, sem custo e com certificado de participação. Vamos conferir mais informações com a reportagem. Eu volto na sequência. O Instituto Federal de Roraima e o Laboratório Legal vão realizar no dia 16 de novembro o primeiro seminário, a pesquisa geopolítica em Roraima, eleições, eleitorado e legislativo. A atividade é parte do projeto de Gestão Pública em Debate do curso de Gestão Pública do Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista, Zona Oeste. A realização do seminário tem o apoio da iniciativa Amazônia Mais 10, da Governança Pan-Amazônica, Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Clima e Sociedade, do Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da Amazônia e da UFRR. O evento vai ser realizado de forma presencial, no auditório do IFE de Roraima, no campus Boa Vista, Zona Oeste, e também vai ser transmitido ao vivo pela rede RNP. A inscrição pode ser feita no site suap.ifrr.edu.br/eventos/inscrição. Repetindo o site para inscrição, suap.ifrr.edu.br/eventos/inscrição. O Legal é um observatório interinstitucional em rede, com a participação de 40 pesquisadores e pesquisadoras de instituições de ensino superior dos estados pertencentes à Amazônia Legal brasileira. A inscrição é gratuita com direito a certificado. Anota no site para participar presencialmente ou pela internet. suap.ifrr.edu.br/eventos/inscrição. De Fernanda Brito para o 30 Minutos. Você está precisando de dinheiro e acredita na sorte? Que tal fazer uma fezinha na Mega Sena que está acumulada? As apostas podem ser feitas até às 6 horas da tarde desta quarta-feira. O valor de um jogo simples é de R$ 5. Boa sorte! Edital do Governo Federal vai financiar entidades de apoio às pessoas em vulnerabilidade.
Está aberto até o dia 26 de novembro o edital do Ministério da Justiça e Segurança Pública para o financiamento de organizações da sociedade civil que atuem em projetos de apoio a populações de situação de vulnerabilidade racial. Serão investidos R$3 milhões em até 20 projetos. A ideia é fortalecer iniciativas que já acontecem nos territórios e fazer com que eles tenham um impacto ainda maior na vida das pessoas. A reportagem tem os detalhes, vamos conferir. Está aberto até o dia 26 de novembro edital para financiamento de ONGs que atuem em projetos de apoio a populações em situação de vulnerabilidade racial. R$3 milhões vão ser investidos em até 20 projetos. A ideia é fortalecer iniciativas que já acontecem nos territórios e fazer com que eles tenham um impacto ainda maior. O objetivo é apoiar as organizações que desenvolvem tecnologias sociais de proteção, atenção e reinserção social, e ainda de prevenção nos temas das drogas. Podem participar organizações que trabalham com jovens negros em periferias, vítimas e familiares de vítimas da violência letal, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais afetadas por ações do tráfico de drogas. E também as que atendem pessoas em situação de rua, egressos do sistema prisional e mobilizadores de comunicação social atuantes em territórios periféricos. Essa iniciativa faz parte da Estratégia Nacional População Negra na Política sobre Drogas. A expectativa é aumentar o alcance das ações na sociedade civil e até criar novas políticas públicas. O edital pode ser acesso no site do Ministério da Justiça no endereço gov.br/mj. Com informações da Agência Brasil, Lira Liz para o 30 Minutos. Governo pagará R$ 2.640 a pescadores do norte afetados pela seca. A estimativa é de que sejam atendidos pescadores profissionais artesanais de até 94 municípios da região. O pescador terá direito, mesmo que seja titular, de outros benefícios assistenciais ou providenciários ou de outro benefício de qualquer natureza. O auxílio será pago em parceria conjunta. A reportagem tem mais detalhes com informações da Agência Brasil. Vamos conferir e eu volto em seguida. O governo federal vai pagar um auxílio extraordinário de R$ 2.640 para pescadores artesanais por causa da seca na região norte. Vão receber os beneficiários do seguro-defeso cadastrado nos municípios da região em situação de emergência. O pescador terá direito, mesmo que seja titular, de outros benefícios assistenciais ou previdenciários ou de outro benefício de qualquer natureza. O auxílio será pago em parcela única, mas sem data definida. Os Ministérios da Pesca e Agricultura e da Previdência Social vão regulamentar a medida provisória com os procedimentos necessários para que o pagamento seja feito. A estimativa é de que sejam atendidos pescadores profissionais artesanais de 94 municípios da região norte. De Fernanda Vasconcelos para o 30 Minutos. O que acontece se você faltou ao primeiro dia do Enem? É possível pedir a reaplicação dessas provas. Isso vale para quem foi prejudicado por condições climáticas e problemas de logística. Também para quem foi colocado para fazer a prova em locais com distâncias maior do que a previsão do edital, que é de 30 quilômetros. A reportagem tem mais detalhes, vamos conferir e eu volto em seguida. Quem perdeu o primeiro dia de prova do Enem por algum motivo, pode ir no segundo, mas essa participação vai servir apenas para autoavaliação, como experiência. Vamos entender melhor. Quem fez o primeiro dia e não fizer o segundo, pode participar dos programas seletivos. Quem fez o primeiro dia e não fizer o segundo, pode participar dos programas seletivos. Mas quem fizer apenas o segundo, não. Isso acontece porque uma das condições para participar de SISU, FIES e ProUni e outros processos seletivos de faculdades é não ter zerado a redação, que é aplicada no primeiro dia. No caso de quem perdeu o primeiro dia e pretende pedir a reaplicação das provas, é importante observar alguns requisitos. Pode fazer a solicitação ao candidato ou a candidata que foi prejudicado por condições climáticas e problemas de logística. Também vale para quem foi colocado para fazer a prova em locais com distância maior do que a previsão do edital, que não pode passar de 30 quilômetros. A reaplicação das provas vai acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro. São considerados problemas logísticos os desastres naturais, a falta de energia elétrica que não dê para enxergar a prova nem com a luz natural, e ainda falha no dispositivo eletrônico para quem solicitou o uso de leitor de tela, e até mesmo erro de execução de procedimento de aplicação,
que prejudique comprovadamente o participante. O estudante com Covid-19 ou outra doença infectocontagiosa nos dias do exame também pode solicitar a reaplicação das provas. Nesse caso, deve ser apresentado um documento que comprove o motivo da ausência. Para quem perdeu o primeiro dia, sexta-feira é o último para fazer a solicitação. O pedido deve ser feito na página do participante, no endereço enem.inep.gov.br/participante. Cada pedido será analisado individualmente. A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação deverá ser consultada também na página do participante. E caso você tenha sido isento da taxa do Enem 2023, se faltar sem justificativa, não poderá ser beneficiado no ano seguinte. Ou seja, poderá participar do Enem, mas terá que pagar a taxa de inscrição. Com informações da Agência Brasil, Lara Muniz para o 30 Minutos de Notícias. Agora vamos ouvir as notícias em espanhol com Jordales Bravo. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jordales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Guyana dice que el tiempo de la negociación con Venezuela por zona en disputa se acabó. El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, aseguró que se acabó el tiempo para una negociación con Venezuela por el territorio ubicado al oeste del río Esequibo, por el que ambos países mantienen una disputa desde el siglo XIX, según una nota oficial difundida este martes. Se acabó el tiempo de la negociación, no habrá necesidad de dialogar con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, no habrá reuniones entre Maduro y el presidente guyanés durante su intervención. Fueron las declaraciones durante su intervención este lunes en una sesión extraordinaria del Legislativo de Guyana sobre la controversia. En la actividad que concluyó con una moción de rechazo al referéndum no vinculante que celebrará Venezuela el 3 de diciembre, con el que espera declarar la anexión del territorio disputado, el primer ministro se mostró confiado en el proceso que lleva adelante la Corte Internacional de Justicia, que se declaró competente para decidir al respecto. Dejemos que la Corte Internacional de Justicia decida. Dejemos que la CIJ sea el juez y emita un fallo definitivo sobre esta controversia. El Esequibo pertenece únicamente a Guyana y a los guayaneses. Juntos aseguremos el triunfo de la justicia y preservaremos la soberanía de nuestra nación, sostuvo. Usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. En otra noticia tenemos que Estados Unidos fija hasta el 30 de noviembre para que Maduro habilite a todos los candidatos y libere a los presos políticos. Con la información detallada desde Venezuela, el periodista Carlos Monsalve. Estados Unidos fijó hasta el 30 de noviembre como fecha límite para que el gobierno de Nicolás Maduro habilite a todos los candidatos, incluida María Corina Machado, y libere a los presos políticos. De lo contrario, se revertirán las flexibilizaciones de las sanciones. Así lo anunció este martes Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado. Todos los candidatos que se quieran postular. Deben ser los venezolanos que decidan quiénes van a ser sus líderes. Y lo otro es obviamente los americanos que han sido detenidos injustamente. Es clave para nosotros y obviamente la liberación continúa de otros presos políticos. Así lo dijo González durante una entrevista con NTN 24. Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea exitoso. Nosotros hemos dado un paso bastante grande para mandar la señal de nuestro compromiso. Pero después del 30 de noviembre, si esas expectativas no son llenas,
Vamos a tener que tomar pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado, así lo indicó el funcionario. Reportó para 30 Minutos de Noticias Carlos Andrés Monsalve, Venezuela. La Corte Penal Internacional concluye que Venezuela no está investigando los hechos penales advertidos por las víctimas. La primera de 2 audiencias de apelación para reanudar la investigación sobre Venezuela tuvo un resultado adverso para el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del estatuto en una investigación que equivalga a la esperada por el fiscal. Eso fue la aseveración del juez de la Corte Penal Internacional, Marx Perrin, este martes, y de la que entidades como la ONG Provea y diversos medios de comunicación se hicieron eco de manera inmediata. El Consejo Nacional Electoral recibió a representantes del Centro Carter este martes. El Consejo Nacional Electoral, CNE, dijo este martes que está abierto a la investigación internacional en procesos comiciales, pero sin injerencia, durante una reunión con representantes del Centro Carter, quienes se encuentran en Caracas desde el jueves para evaluar una posible visita de la misión técnica para las presidenciales de 2024. No deseamos injerencia. Mientras más imparcialidad exista, mayor participación habrá de los invitados internacionales, afirmó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Esto es todo por hoy. Usted está en sintonía de la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yugdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yugdalis Bravo. Obrigado, Jodales, pelas notícias em espanhol. Você está ouvindo 30 Minutos de Notícias. Muito obrigada pela sua audiência. Continue sintonizado e confira depois do intervalo a entrevista do dia com Bruno Brito, diretor de turismo de Roraima. Fique na sintonia e eu volto já já. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Olá, já estou de volta. Muito obrigada pela sua audiência. Você está no 30 Minutos de Notícias na 95.9. E vamos conferir a entrevista do dia? Tiacildo Bezerra conversa com Bruno Brito, diretor de turismo em Roraima. Vamos ouvir e eu volto em seguida. Entrevista do dia. Muito boa tarde, aqui nos estúdios da 95,9 FM, recebemos para nossa entrevista do dia Bruno Muniz de Brito, ele que é diretor de turismo da Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo do Estado de Roraima. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Jacildo, boa tarde a todos os ouvintes. Professor, muito boa tarde, vamos iniciar nossa entrevista com uma pergunta bem interessante sobre essa novidade que é o Passaporte Roraima. Como é que surgiu essa iniciativa do passaporte aqui para a nossa localidade? Então, Jacildo e caros ouvintes, é uma satisfação estar aqui com você hoje no programa. E o Passaporte Roraima surge na medida em que nós precisamos e temos interesse, a partir do nosso Plano Estadual de Turismo, de proporcionar a visitação turística aos roteiros do nosso estado. É sabido que nossos roraimenses, que a população em geral conhece muito pouco do estado, visita pouco os nossos atrativos. Às vezes nós conhecemos muito melhor os destinos turísticos do país e muito pouco aqui da nossa cidade, do nosso estado. Então o passaporte surge com essa ideia de tornar-se um item de fidelidade, uma ideia nossa de marketing dinâmico para fazer com que as pessoas adquiram esse passaporte gratuitamente, registrem nele a ida às experiências turísticas do nosso estado, que com isso possam ampliar a divulgação, ampliar o registro e a divulgação dessas experiências nas redes sociais, enfim. Agora, Bruno, me diz uma coisa, como é que as empresas, as agências de viagem, que são as grandes parceiras do Detour nesse projeto, como é que eles estão recebendo essa iniciativa? Isso, é muito importante a gente falar
sobre o Cadastro, que é o Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos. Todas as empresas, todos os profissionais que atuam na atividade, eles precisam se cadastrar nesse cadastro, e aí nós estamos distribuindo o nosso passaporte com as agências de turismo credenciadas no cadastro. Você que está nos ouvindo, que quer adquirir seu passaporte, você procura uma das nossas agências credenciadas a partir do Instagram, no @Visite Roraima. Você procura aí no seu Instagram, você vai encontrar lá uma matéria fixada no nosso Instagram com a relação completa dessas agências e de como adquirir os produtos que essas agências oferecem, Jacildo. Muitos desses produtos só podem ser contratados por agências, outros podem ser visitados livremente. Exemplo disso é o Centro de Memória e Cultura, aqui na capital Boa Vista. O Parque Nacional do Viroá já vai exigir do visitante um cadastro prévio no ICMBio, até o Monte Roraima, que vai ser necessário você contratar uma agência especializada para conseguir o seu pacote. Então, esses e outros tantos roteiros, são 30 roteiros nesta edição deste ano do passaporte, ele vai proporcionar que o roraimense tenha mais experiências com o nosso turismo, com o turismo em natureza, o turismo de base comunitária e as experiências também de cultura, de manifestações culturais que estão aí contidas nesse rol de experiências, de roteiros que estão previstos no passaporte. Então, como diz a nossa própria revista do turismo aqui de Roraima, Roraima é um destino, mas que tem 1000 roteiros. Então, opções não faltam para quem quer conhecer Roraima, né? Exatamente. A gente está trabalhando com esse intuito e proporcionando o crescimento desses roteiros e a qualificação desses roteiros, a melhoria do atendimento das pessoas, do tempo de permanência. Você sabe que o tempo de permanência do visitante no atrativo turístico é muito importante. Quanto mais tempo a pessoa permanece naquele lugar, mais ela gera renda, ela gera recursos, ela ativa a economia daquele turismo local, e isso para nós é importante. É um importante aspecto de desenvolvimento do turismo a partir da permanência do visitante no roteiro, no destino turístico. Você está ouvindo a 95,9 Rádio Universitária FM. Você está acompanhando a entrevista com o diretor do Departamento de Turismo de Roraima, Bruno Muniz de Brito, que agora, diretor, nós vamos entrar em outro assunto, um outro tema que também está muito em alta em Roraima, tem levantado muitos questionamentos e também muita adesão, né, da parte de quem trabalha com o turismo aqui, que é o etnoturismo, né, uma das novidades dentro da gestão do governo estadual, né, que está sendo desenvolvida, né, pelo DETUR. Né? Como é que surgiu a ideia de trabalhar o etnoturismo nas comunidades indígenas especificamente? Desde o ano de 2019, quando eu fui convidado pelo governador Antônio Denário, nós chegamos à conclusão de que a quantidade de terras indígenas, a disponibilidade dessas terras para visitação turística, sendo o turismo uma atividade extremamente responsável e sustentável, isso nos fez trabalhar nesse sentido. Recebi toda a anuência do governador em função disso, e aí de lá para cá nós desenvolvemos uma série de políticas públicas para apoiar as comunidades que têm interesse em implementar os planos de visitação turística, que é uma determinação, uma normativa, a Instrução Normativa 003 de 2015 da Fundação dos Povos Indígenas, da FUNAI. E a FUNAI prevê que aquelas comunidades que têm interesse em trabalhar com o turismo, que elas possam manifestar-se livre e espontaneamente a partir dos seus anseios, e o que nós fizemos foi construir toda uma política pública estadual para proporcionar a capacitação, o desenvolvimento desses planos de turismo das comunidades e a aproximação das agências de turismo, que já têm muita expertise, com as comunidades que vão começar a se apropriar dessa ideia de turismo, de implementar esse turismo e sincronizar o tempo das comunidades com o tempo do turismo do mercado, que muitas vezes são distintos, né? Algumas comunidades querem trabalhar por temporada, outras querem trabalhar semanalmente. Então, entendendo a dinâmica de cada comunidade e aproximando isso com o mercado, nós chegamos hoje a um número de mais de 30 comunidades capacitadas para atender a essa expectativa da visitação turística em terras indígenas. Nós temos hoje muitos municípios que se destacam nesse contexto, principalmente o município de Pacaraima, que saiu de 0 para 33 roteiros turísticos, todos esses em comunidades indígenas, e Pacaraima hoje concorre a um prêmio nacional
de cidade empreendedora em função dessa expectativa e desse crescimento do etnoturismo lá. A Raposa é, sem dúvida nenhuma, o nosso carro-chefe, quem começou e quem manifestou o interesse maior disso desde o ano de 2012, que vem se discutindo sobre implementar o turismo. Hoje o turismo na Raposa é uma realidade, recebeu a anuência da Fundação dos Povos Indígenas esse ano, passou por toda a avaliação do seu plano de visitação, recebeu essa autorização da FUNAI, esse apoio da FUNAI para trabalhar, desenvolve vários eventos na comunidade e faz parte hoje, Jacildo, de um rol de comunidades do Brasil que estão inseridas no projeto do Ministério do Turismo chamado Experiências do Brasil Original. Nós estamos recebendo técnicos do Ministério e da Universidade Federal Fluminense que estão aprimorando o produto turístico da Raposa. E isso para nós é um motivo de muito orgulho, porque lá em 22 nós fomos reconhecidos pelo Ministério como destino tendência, justamente pelo etnoturismo, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. No ano seguinte, nós começamos a receber aqui as capacitações do Ministério e agora, em 2024, a Raposa vai entrar num circuito de promoção nacional muito virtuoso, onde vai apresentar a comunidade da Raposa como o principal elo de apresentação entre o turismo e a ancestralidade, a cultura dos povos originários de Roraima e do Brasil, e que isso vai ganhar todo o mundo com a promoção turística dessas experiências. São 12 experiências que a Raposa vai apresentar nestes eventos, e quem ganha são as comunidades de Roraima que já vem trabalhando e que também vão ter visibilidade em função dessa projeção, esse protagonismo que a Raposa nos ofereceu aqui com o Ministério. Muito obrigado, Bruno Muniz de Brito, nosso diretor do Departamento de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Roraima, pela sua participação aqui no 30 Minutos de Notícias. Obrigado, Jacildo, a todos os ouvintes agradeço e, como nós sempre dizemos, visitem Roraima, o Brasil do Extremo Norte. Entrevista do dia. Chegamos ao final da edição de hoje, quarta-feira, 8 de novembro, Dia Mundial do Urbanismo. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a sua maravilhosa companhia. Mande a sua mensagem pelo WhatsApp 95 981 18 80 39. O 30 Minutos volta na quinta a partir do meio-dia, aqui na 95.9 com mais notícias. Agora nós vamos embarcar no voo 959 para curtir a melhor seleção musical de Roraima. Eu sou Elane Oliveira e te desejo uma excelente tarde. Até amanhã. Programa 30 Minutos de Notícias.